Ora boas, bem-vindos a todos a mais um podcast, este por cima vez gravado no dia 26 de 2018. Hoje temos um podcast muito especial, connosco está a Rita. Olá. Uma mulher que anda a twittar, pelo menos da parte que eu a sigo, muito radical, anda com grandes facadas dentro deste marxismo cultural a furar aquele cérebro que tem um queijo suíço. Estou a gostar de ver e hoje vamos ouvi-la a falar e a dizer mais contundamente, se for preciso, a opinião dela, que é a livre opinião dela, que é o que toda a gente que a critica, como ela anda na net, defende a liberdade de expressão que ela está a usar. Por isso, Rita, diz lá o que é que tu achas. Então, sim, não sei se tu estiveste atento ao meu Twitter hoje, principalmente. Hoje foi pedofilia. Sim, mas não e só, mais? Também foi aborto. O aborto. Foi também falámos sobre o aborto. Acho que não levava assim um hate tão grande para aí do quê? Desde outubro, quando comecei a ganhar 500 seguidores, quando comecei a expor mais a minha opinião na internet. Mas já está a ser divertido, sim. Está a ser interessante. Já levei bastantes ameaças de morte pelas mesmas pessoas que dizem... Sim! Isso é o ponto nosso de cada dia, pelas mesmas pessoas que dizem defender a liberdade de expressão e que o feminismo defende o direito das mulheres, dizem que eu mereço morrer, mas isso já é o normal. E continua, isto agora vai ser assim durante uma semana, mais ou menos. Já lhe apanhaste o ritmo, já sentes isso exato, como já ondas. sei. Já tirei as notificações do Twitter e tudo, que é para não me chatear. E o mais irónico é que tu estás numa posição muito particular que tu devias pertencer exatamente, eu estou a falar em termos generalistas, mas tu és de uma geração mais nova e se me permites dizer até uma esperança no futuro, porque no fundo és uma mulher nova que já se respeita a si própria como mulher e acima de tudo respeita esta tal liberdade que todos defendem, que é teres a tua opinião, que é bastante tua. Isto não é por popularidade, de certeza. Não. Porque é exatamente aquilo que tu sentes e é exatamente o que todas as pessoas que defendem às vezes o que nós também criticamos da forma como eles expressam o direito de sentir lá o que seja lá o que eles podem sentir onde quiserem, sem nos estar a esfregar a liberdade deles na cara, porque a liberdade deles acaba quando começam a pisar a minha e a tua e a opinião livre de toda a gente, mas tu estás numa posição que ainda por cima devias estar naquele lado deste feminismo radical que parece que só está a querer destruir o futuro da humanidade em termos de interação social e o mais irónico é que não estou. Sim, não, mas conta lá aí um bocado mais das tuas aventuras. Bom, eu vou dizer que eu quando comecei a questionar isso do feminismo era bastante nova e, como sempre, eu gosto de ver os dois lados das coisas, tanto do lado mais conservador quanto do liberal. Claro. E claro que no começo eu comecei com o lado mais liberal e pensei, o feminismo até pode ser bom. Pensava na minha cabeça, não defendia completamente, mas depois quando comecei a estudar mais sobre o feminismo e comecei até mesmo a falar com pessoas que defendem esse lado do feminismo, e eu reparei mesmo quando eu comecei a questionar as coisas, elas tratavam-me de forma diferente. E eu não comecei a gostar disso. Então eu comecei a Mas o quê? As tuas amigas? Sim, não só. Eu tinha amigas sim que eram feministas, quer dizer, hoje em dia já não somos amigas, propriamente amigas, porque já não falamos, mas... Custou-te amizades? Sim. Mas isto é irónico, só para pôr um ponto, não percas a linha de pensamento, é que isto de praticarmos esta liberdade tão defendida que é atacada, acabamos por pagar até um preço social e pessoal sempre, por querermos realmente expressar a nossa opinião que tanto defendem, a não ser que seja diferente do consenso. Sim, exato. Mas é que naquela altura eu nem tinha as opiniões que tenho agora, quer dizer, eu sempre fui mais para o lado do conservador, mas não era como agora, entendes? Não me interessava por estas coisas, por estes temas de conversa. Lembra-te que o lado liberal é aquele que é-nos logo doutrinado de bandeja deste Exato. Esse é sempre o ponto de partida. Pois, e eu comecei a questionar as coisas e não comecei a gostar da forma como quando eu fazia perguntas a elas que elas não gostavam, eu não gostava da forma como elas respondiam, então isso levou-me a tentar informar-me mais sobre o movimento em si e então a partir daí consegui construir a minha opinião que tenho agora e que tu sabes que tenho agora sobre o feminismo. Não é que eu odeio o feminismo todo. Exato. Eu reconheço o papel das sufragistas, mas eu acho que trazer o sufragismo de 1960, se não me engano,
para o que é agora é uma falácia, é completamente errado, não tem nada a ver com o que é agora. Epá, acho que aqui também, se me permites, pronto, eu falo da minha perspectiva masculina, obviamente, porque estamos presos nesta concha e dita um bocado como a gente vive a vida e como interagimos socialmente, não é? Exato. Este mundo. Epá, eu sempre vi Portugal, pelo menos desde que eu nasci em 77 e lá porque nasci em 77 não quer dizer que uma pessoa já esteja atenta ao que é a vida em 77, mas é exatamente como tu, a gente vai aprendendo. Mas eu sempre achei que em Portugal não era assim uma coisa tão, em termos discriminatórios de direitos em relação à mulher, porque depois a discriminação também existe para os dois lados, sabes? É aquela discussão que também nunca é tida, mas há certos trabalhos que são estereotipicamente dados a homens, como outros estereotipicamente dados a mulheres. Sim, exato. Mas o discurso do homem, que deve ser essa parte que se calhar o feminismo também não te agrada tanto, porque chegou a uma altura que parece mais um ataque à raiz social. Eu nunca vi Portugal, eu sempre vi homens realmente, gerações mais velhas, uns brutos, bestas, mas eu não acho que as coisas estejam assim tão mal. Eu só queria dizer que isto parece-me que vem assim de uma grande propaganda do outro continente. Quando falas com alguma feminista, elas não te vêm com o argumento de tu és homem, tu não sabes o que é que estás a falar? Não, porque eu vou-te dizer muito sinceramente, eu felizmente, para já não levanto muitas ondas em redes sociais, porque eu tenho assim um bocado de paranoia com a internet grava tudo e meto isto no site, mas na boa. Porque de certa maneira é isto, eu as conversas que sempre tive mais agradáveis acabam por ser sempre realmente com mulheres. Eu digo exatamente a minha opinião e não é por para já tem a ver também com a percepção ou o contexto de como arranca a conversa, mas geralmente eu tenho sempre, mas tem que ser compatível. Também já me destruiu um bocado a minha vida eu ser muito eu, sabes? É aquela cena que é mais forte. Mas eu vejo sempre a cena para os dois lados e depois tu também não deixa de que é isto que parece que este movimento de marxismo cultural alimenta-se através dos números e não da vivência. Acho que perdem tempo mais a criticarem do que a viver, o que também é irónico. Concordo. O que aí também é irónico. Mas o engraçado é que isto tem tudo a ver com o nosso crescimento, com o que nós percebemos do mundo, com o respeito que temos para nós próprios e depois tens que tomar responsabilidade pelas tuas atitudes, porque há homens que são umas bestas, sim, mas também há mulheres que comportam-se que nem umas sluts. Exatamente. E isso é mas lá está. Vamos lá distribuir um pouco as culpas, não é? Porque isto agora está assim num ataque e depois tudo se torna. Lá está. Sim, a culpa é do indivíduo em si, não do sexo da pessoa, que é o que elas fazem acreditar. Há contextos neste mundo que lá está, que as feministas deviam estar mais preocupadas, mas há sempre aqueles casos trágicos de mulheres que estão em cativeiro. Ainda no outro dia libertaram 13 que viviam num galinheiro na Califórnia, uma coisa completamente fora deste mundo. Ainda há gente que faz estes crimes, mas eu também sei e conheço muitas mulheres que são as que eu gosto mais de ter uma conversa porque falam o que pensam e acabamos de chegar sempre à mesma conclusão. Uma mulher que respeita ela própria também não se sujeita ao que esta gente se anda a queixar, porque aí também há uma responsabilidade própria, porque esta cultura da vitimização que encontra conforto nestes números continua a teimar em não aceitar a responsabilidade pelas suas ações, tal como tu estavas a falar do aborto. Exato. É completamente ridículo a forma de pensar delas. Mas felizmente, por enquanto no tema que toca ao feminismo, as mulheres têm abandonado as mulheres. Já no Reino Unido só 7% é que se diz feminista, portanto já é um bom caminho. E 85%, pelo que sei, 7% é que se diz feminista e mesmo assim 85% acredita sim na igualdade entre os géneros, portanto isso diz alguma coisa. Exato. Eu sou todo a favor da igualdade, mas ao mesmo tempo aprecio as diferenças que existem entre o homem e a mulher. Eu não digo as diferenças da sociedade, é as diferenças, por isso é que há atração.
Exato. Não, exatamente. O homem e a mulher, os dois completam-se. No que a mulher tem de bom e no que não consegue fazer, no que tem de mau, o homem tem de bom. Eles completam-se os dois. Essas diferenças têm que ser celebradas. Eles passam tanto tempo a queixarem-se dessas diferenças e a verem problemas nessas diferenças que se esquecem que elas são os que nos fazem diferença e o que fazem a sociedade funcionar. Elas não percebem isso. E não só. E a tal responsabilidade pessoal. Porque acaba por ser quase como um exercício de insanidade. Esta coisa da interação social. Estar sempre a cometer o mesmo erro, acabando por obter sempre o mesmo resultado. Por isso, às vezes, até certo ponto nas nossas vidas, temos que nos questionar um pouco, tipo, será que sou eu? E trabalharmos um pouco em nós próprios, porque nada neste planeta é 100%, por isso a culpa não pode ser 100% dos outros. A vitimização e aquelas coisas que tu também criticas. Está-se tudo a queixar. E depois o mais engraçado é que tu já disseste coisas hoje completamente numa conversa que só quem não está a compreender o contexto e lê os teus tweets porque depois esta gente que lê os teus tweets não percebe de onde é que tu vens genuinamente e estão eu às vezes imagino que deve haver gente que deve estar tão, sei lá, com tanta raiva dentro deles, mas não tem absolutamente são inexperientes em interações sociais ou não sei lá, ou furaram as orelhas demais, ou aquela tatuagem na testa realmente não te fica bem, qualquer coisa que não bate ali bem, e então partem à caça digital atrás de um ecrã de alguém que possam despejar o ódio delas próprias, às vezes em cima de uma pessoa. Exatamente, é literalmente como se diz uma witch hunt. Elas são tipo piores, nunca vão sozinhas. Vão elas e o resto inteiro. Elas não conseguem debater sozinhas. Elas precisam de um público atrás delas, percebes? Quando tu debates com uma feminista sozinha, provavelmente tu não sabes, porque acho que tu disseste que não te metes muito nessas polémicas. Não, eu tenho sempre conversas agradáveis. Sim, mas eu estou a falar tipo em mas geral. Em rede social não. Elas quando estão sozinhas, é muito fácil. Elas facilmente se destroem na sua hipocrisia. É o fenómeno do coletivismo. Exato, mas quando estão em grupo, elas acham-se. Elas podem estar a apanhar maior vergonha, mas elas acham-se. Elas continuam ali de pé. É isso. O feminismo só ainda existe hoje porque tem gente a apoiar. Porque se não tivesse, não existia. Se não tivesse tanta gente, não existia. Porque é isso que eles querem. Eles querem aplausos. Ou então podíamos também canalizar, porque eu sempre achei, tipo, em forma semântica muito simples na minha cabeça, não me considero um homem machista, por isso acho que a palavra digamos apofática do machismo tem que ser o feminismo, é o reverso do negativo. Por isso eu não sei porque é que vamos estereotipar uma coisa que era negativa e agora perpetuá-la, mas podíamos até canalizar isso de uma forma útil. Se o movimento feminista fosse fora das fronteiras e fôssemos defender os direitos das mulheres que realmente vivem em países que nós estamos a aceitá-los de braços abertos, a tratar mulheres de formas que eu próprio, como homem, nesse campo era capaz de eu próprio de cair no erro, dizer, eu sou um feminista porque preocupa-me. Sim, mas o engraçado é que, não sei se tu sabes, provavelmente não sabes porque não se falou muito disto, mas houve mesmo uma rapariga que foi para, que era cá da Europa, não sei que país é que ela é, não perguntes. É alemã. E que foi para... Não, acho que não é alemã. Ela foi para um país islâmico e foi lá protestar, e acabou enterrada viva, mas nenhuma feminista falou dela. Pois. Nenhuma. Mas daquelas raparigas que andam nuas e que falam em empoderamento feminino, isso já é uma deusa para elas. A Beyoncé é uma deusa para elas, por exemplo. Ela não faz nada, só canta. Não faz nada, mas é uma deusa. É completamente idiota. Já vi que tu também não cais muito no valor de ser... de idolatrar alguém, que é também uma das hipocrisias desta gente, a versão da Beyoncé dos homens, se calhar é o Cristiano Ronaldo, digamos assim. De certeza. Porque parece que é um fetichismo. Se o homem joga, de cada vez que toca na bola temos que ver, se ele não joga temos que ver ele a ver o jogo no banco. Eu não sei, eu acho que eu não sei se é bom ou se é mau na minha vida, mas eu realmente não tenho assim... Não olho assim para alguém. Eu sou tão liberal, eu tenho boas reservas
Em relação a basicamente o respeito que eu tenho por mim próprio, que é o respeito que eu projeto nos outros. E estou sempre à espera do respeito recíproco, porque é assim que eu estou a respeitar. Exato. E detesto começar a baixar nível, senão eles batem por experiência, e então ou ignoro, ou então encontro pessoas que são compatíveis e abertas, mas isso leva sempre uma porrada. Eu já não me lembro bem porque é que eu estava a dizer isto. Não te lembras bem? Não, já não sei para onde é que é. Que estavas a falar, era do quê? O que é que eu estava a falar? Estávamos a falar de feministas e já não sei o que era. Era a cena do ir para o Médio Oriente. Sim. A cena como o movimento feminista, se quisesse fazer alguma coisa de jeito pelas mulheres no mundo, era de como vão às compras. Era pressionar, basicamente. Os governos colaboram com os regimes de instabilidade a continuar a compactuar com estes senhores da guerra para a compra dos recursos a nível mundial nos países ricos, continuar a ser, digamos, explorada a preço da chuva para quem a compra e a ser-nos revendida extremamente limitativamente no futuro, economicamente, etc. Isso é que devia ser o ponto de focagem. Era pressionar por dentro para fora, não é as mulheres irem lá para o meio de uns bárbaros com um cartaz não vai dar bom resultado, que eles nem sabem ler o que é que está ali escrito. E ela só por si já violou as leis do livro, por isso merece. Informem-se antes de ir, não, realmente convém. Sim, convém. Mas não só isso, mas também já era bom se tu visse algum movimento feminista contra os refugiados na Europa, porque eu não vejo nenhuma feminista a falar de, não sei se, olha, não, por acaso não sei se foi a Alemanha, se foi a Suécia, que no ano novo, se não me engano, tinha uma área especial, uma área especial só para mulheres. Só para ver o perigo que aquilo está lá a ser. Não vejo nenhuma delas a falar disso. Elas protegem. Mas isso também não dá nos mídia. Isso também não dá nos mídia. Exato, não dá. Por isso é que as pessoas começam a crescer e a ver o contexto do mundo desta maneira e não detectam o problema. Mas perdem horas, não a pesquisar por si, mas a refilar. Exato. E eu adoro a forma também como a mídia mostra estas imagens, estas crianças nesses campos de refugiados, quando na verdade, se tu fores mesmo fazer uma pesquisa sobre isso, 73% são homens. Completamente. Há embarcações quase completas. Exato, não há crianças. Basicamente nenhumas. Não, e é aquilo que eu digo, eu até já disse isto nos meus podcasts anteriores, das coisas que eu mais receio desta onda é que as vítimas na linha da frente são logo as mulheres. É que parece que ninguém está assim a ver o filme, mas eu defendo toda a liberdade da mulher chegar a casa à noite em paz e sossego, na boa. Exato. Não é. Sim, não é infelizmente aqui em Portugal até. Nós somos um país espetacular nesse aspecto. Toda a gente chega a casa à cambalhota, nem se lembra como, mas chegou. Exato. Este país não é à toa que somos o quinto mais seguro do mundo, ou o sexto. Mas não digas isso muito alto. Mas as coisas podem mudar muito rapidamente e eu acho que as primeiras, sei lá, o canário na mina vai ser logo as mulheres, meu. E as que se queixam, como estão sempre na cave, até claro, não só... Não, mas aí elas vão ter uma razão para se sentirem oprimidas. Portanto, é que isso, quando a Europa se tornar islâmica, porque se isto continuar assim, vai se tornar. Se isso acontecer, elas vão ter uma razão. Sim, exato, já está mal que chegue. Mas aí elas vão ter uma razão para se sentirem oprimidas e portanto não vão gostar da experiência. Mas o que torna este exercício neste momento assim um ato de lemmings, a caminhar pela. Não sei, estamos a dar tiros nos pés. Pronto, a ver se ficamos mais felizes. Isto é uma lógica que realmente não vai elas parece que gostam de sofrer, elas parece que gostam do sentimento de estarem a sofrer, elas até apoiam o aborto, algo que leva as mulheres à depressão, muitas das vezes. Há muitas consequências. É que o aborto só faz mal à mulher. É verdade. E elas apoiam isso. As pessoas fazem dinheiro com isso. É a única razão para que isso existe, é fazer dinheiro. Tipo, o planeamento familiar faz dinheiro com isso e é por isso que existe.
É, Porque olha que, é uma vida humana. yeah, A ciência diz que é uma vida humana. claro, eu digo, eu aí sou um bocado dividido contigo, mas eu não diria tanto. Eu sei que tudo não deixa de ser um negócio, mas olha que eu às vezes olho mais para a prática em particular como mais uma fatia na forma de ou praticares uma colonização ou um genocídio a longo prazo, uma coisa mais bem planeada, porque estas elites já Exato. andam neste mundo há muito tempo, já sabem métodos, já destruíram países, já aprenderam coisas, pensam mais a longo prazo, porque o filho do meu filho acaba o projeto. E se fizeres muito rápido, pode dar uma revolução instantânea e não resulta. Exato. Isto é mais uma daquelas coisas alumbrando. É daquelas Exato. coisas que é de Uhum, geração concordo. para geração, não é uma coisa que se faça no teu tempo de vida. Vai sendo feito e o mundo vai mudando muito devagarinho. E pá, eu aí sou um bocado dividido. Quanto ao aborto? Não é o contra e o a favor, porque para já sei que tipo uma feminista já estava arrepiada porque já está a dizer para os seus botões um homem não tem direito de comentar. E eu digo logo, por um lado o direito é sempre da mulher, mas eu vou-te dizer aqui muito sinceramente, Rita, que é para também não ser o hipócrita. Exato. Eu já estive com algumas mulheres na vida, e graças a Deus, ainda bem que, não, sabes o que é? Eu não estou a dizer que seja perfeito, mas não é. É quando tu não vês a mãe do teu filho ali. Não sei se me estou a fazer explicar. Sim. E então tudo não passa tipo de um erro para mim. E foi sempre bom ter essa opção. Exato. E mais não digo, mas pronto. E o que é que eu posso dizer? Eu sei que por um lado é mais uma facada nesta destruição da Europa, que parece que é um plano a longo prazo, com muitas ramificações que ainda vêm mais atrás da história. Uma guerra contra esta cultura inteira. E isso é só mais uma facada que vem no manifesto de qualquer marxista cultural que defenda todas essas ideologias do qual tu sofres os ataques e ameaças de morte, como disseste. Exato. Pronto. Esse é que é o pessoal bacana. Exato. Ai, sim, mas pronto, hoje no meu Twitter foi mesmo só isso que falaram. Ainda tenho aqui notificações, acho que agora tenho aqui 100 e pouco para abrir, não vou abrir sequer, não vou dar ao trabalho de abrir, mas depois também falámos de pedofilia. Eu vi. Em que eu acho que eu acho que um pedófilo, na minha opinião, se ele cometer pedofilia, ele tem que ser castrado. E houve pessoas a dizerem que não, que ele devia ter tratamento psicológico. Coitadinho, já viste? O pedófilo tinha que ter tratamento psicológico em vez de ser castrado. Eles não vão parar de ser pedófilos, mas por irem a um psicólogo, a um psiquiatra. Eu sinceramente, nesse aspecto, eu nem sei o que é que diga. A cena da castração biológica, que é o que se faz agora, né? Química, é castração química, que é para ser humano. Eu só sei que eu não sei se aqui neste bairro a gente soubesse que o meu vizinho era pedófilo, não sei, estás a ver? Eu não sei como é que eles conseguem viver entre nós. Não sei se este bairro ainda é por ter gente já há muito tempo, mas é incrível. Aquela cena que houve aí numa terra qualquer, que era o rei Bob ou o rei Cobb ou lá o que é, que o homem tinha tipo um castelo, fez da casa um castelo e vestia-se nem um feiticeiro. Eu não sei como é que esse gajo ia às compras e o povo tipo não estava tipo já com o pau na mão, mente o ovo, eu vejo-te olhar para o meu filho, man, não sei, eu não sei como é que eles conseguem viver entre nós. É que eles depois acham que a castração é muito desumano, mas eu acho que um pai, se tu visses, não sei se tens filhos, mas se tiveres, eu acho que é o comportamento normal de qualquer pai querer proteger o seu filho. Acho que nenhum pai vai agir de forma normal a ver um pedófilo querer aproveitar-se do seu filho, mesmo que não lhe toque, mas tu veja querer aproveitar-se do teu filho, o teu comportamento normal não vai ser coitadinho, e tu não vais pensar isso. É o teu filho. O quê? Lá está, mas hoje em dia lá está. Hoje em dia, como e tu na tua geração sabes perfeitamente, uma gravidez parva, parece que há mulheres que já enterraram o seu próprio futuro por uma parvoíce.
Exato. E olha, nesse aspecto eu não sei o que é que diga, estás a ver? Porque depois também estar a pôr crianças neste planeta, assim, nesse contexto também, vão fazer deles, toda a gente, alguns safam-se, mas o futuro mais óbvio numa bola de cristal é mau. Sim, mas isso é porque, ao menos pelo que eu vejo, né? Tipo, agora na minha geração, o que eu vejo é que cada vez mais ensinam as pessoas, principalmente os adolescentes, a terem sexo cada vez mais novos. E as pessoas, quando tu és novo, tu és parvo, fazes prejuízos sem pensar. E eu acho que sexo de uma pessoa de 14 anos não é apropriado, porque está a idade da prejuízo, ela sabe lá, quando tu estás naquele momento, tu não vais te imaginar o que é que vai acontecer a seguir, e depois acontecem as consequências. E depois disso, querem fazer o aborto, quando os responsáveis são eles. Mas e tu disseste isso, e nesse aspecto concordo contigo, porque a responsabilidade aí também é do homem. O homem tem que dar por isso. Até parece, parece que é tudo meio um plano, que é educar as crianças, os pré-adolescentes, que sexo é normal, tenham sexo, e depois de legalizar o aborto. Parece que estão ali as duas coisas juntas. Não, e não só o baixar a idade de consentimento, também já li por aí que é também para apaziguar esta nova vaga de migração que está a entrar pela Europa, porque segundo as regras deles, como podem já combinar casamentos desde tenra idade, para não quebrar nenhuma lei, também existe essa tendência, mas lá está, isto tem vindo aos poucos. Hollywood então tem vindo a ser uma coisa cada vez mais crescente e crescente. E as novas gerações nascem com aquilo como o zero, e depois vai escalando. E também ouvi um artigo, daí já faz alguns meses, não sei qual é o nome do país, que é um país islâmico, mas um desses países foi legalizado que o casamento a qualquer idade, ou seja, pode nascer e pode se casar. Pode ser dado a um homem para se casar. Sim, até no hinduísmo, antes podes prometer uma filha que ainda não nasceu. Por isso é completamente desumano. Lá está, e onde é que estão as feministas? Está na barriga já. Não há. E as pessoas só são feministas quando vivem na ignorância. Ou quando é fácil. Faz um like. Faz um like. Pronto, salvaste o mundo, meu. Obrigado pelo teu like. Estas campanhas de colecionadores de likes. Exato, por cada post feminista é menos uma chapada que uma mulher de lá leva na cara. Quando isso ou como aquela, o Bono a bater palmas, que era quando cada vez que eu batia palmas está uma mulher a ser violada e alguém no público disse: não para de bater palmas. Mas, lá está. E depois, e o Bono que passa um cheque, contrata uma milícia para ir lá limpá-los. O que é que ele quer que a gente faça? O pessoal já pagou o bilhete para entrar no estádio, ainda tem que estar a levar uma lição de moral de um gajo que vai dormir numa mansão e pode pedir 70 mulheres para a cama dele, que ainda ficam algumas à porta. Estão a gozar comigo. Concordo. Concordo completamente com isso. Lá está, esta cultura depois do pessoal que defende aquela igualdade, que basicamente é sermos todos uns robôs em rede, a pensar tipo simbioticamente. É que é exatamente assim que funciona, é que eles têm esta maneira de pensar que consistem. Se a maioria pensa desta forma, então a minoria tem que estar errada. Não interessa o que os outros digam. Se a maioria pensa disto, eles não podem ser todos burros. A minoria que é burra, então vou seguir a maioria. Claro. Porque me estar a dar ao trabalho de me descobrir a mim próprio. Só tenho esta vida, né? Exato. E depois é que eles também conseguem facilmente controlar os jovens, porque eles estão em todo lado, estão na mídia, até há professores. Eu tenho um professor comunista. Até foram dizer à minha mãe que eu odiava comunistas. Foram-se queixar à minha mãe que eu disse que odiava comunistas. E disseste isso mesmo? Eu disse que odiava não precisas dizer. Eu disse que odiava comunismo. E foram dizer à minha mãe que eu odiava comunistas, porque eu tinha um professor comunista. Eu nem sequer sabia naquela altura que tinha um professor comunista, mas foram dizer à minha mãe. A minha mãe, ela fingiu que estava a se importar, mas ela não queria saber. Ela também odeia comunistas. Então Se tu um dia chegares à escola e vires assim um gradeamento à volta de um pavilhão, basta que estão a fazer um gulag para ti. Mas é engraçado este conformismo, anticonformismo que defendem. É que depois aí é que vem a hipocrisia toda. E depois o livro de recorde do genocídio do século XX, que só está carimbado com essa doutrina. Eu não sei porque é que ainda alguém acha que vai resultar
a entrega do poder soberano do indivíduo a uma instituição que acaba sempre por se corromper. Mas tudo bem. Sim, Informem-se. mas dá pena o que isto está a tornar. Isto até dá tipo. É porque estamos. Isto lá Eu está. fico a pensar que isto está perdido, por um lado, mas. Não sei. Enfim. Não sei. Acho que. Não sei se. Bem, estou a fazer a minha parte, não é? Portanto. Sim, tu e eu. Parece que as pessoas estão um bocado mais. Estão compenetradas dentro deste universo Mas digital. é que elas são tão endocrinadas a pensar que nós é que somos os maus que nem nos dão uma chance de nos ouvirem, como deve de ser. Como deve de ser, porque eles ouvem-nos, mas já estão tão focados em julgar-nos que passa tudo ao lado. E depois começa a chover clichês, né? Exato. Mas na boa, eu por acaso nesse aspecto safo-me bem, não sei. Também só convivo com pessoas que são tipo compatíveis comigo. Eu por alguma razão parece que consigo filtrar o povo. Ou tipo, eles filtram-se a mim também, vêem logo tipo, Sim. esquece. Eu não sei, dou-lhes conversa. Querem conversa, eu dou-lhes conversa. E sou chata à brava. Exato. Mas é um para um, claro. Aí sem grupo, nem me estou para chatear. Lá está, quando é em grupo, vou-me sentar na mesa delas. O que é que se lixe? Há sempre casais, eles ficam sempre lá a falar dos autorrádios e do jogo e do whatever. Eu depois, olha, sento-me à mesa com elas, tipo, posso? É que eu não consigo ouvir conversa de futebol e motores e... pronto, há coisas que não tenho paciência, não tenho... A gente só vive uma vida, não tenho tempo para saber tudo, estás a ver? Exato. Nisso eu concordo contigo, também tenho paciência para esse tipo de conversas. Eu às vezes isolo, porque, e ao mesmo tempo há boas pessoas, porque não sou o único, né? Exato. Há sempre aquele homem também que por questão da obrigação de casal, porque existe ali uma pressão vinda do lado feminino que o homem deixou, tipo os testículos em casa, também não a pode largar nunca. Exato. Mas o engraçado no meio disto tudo, depois quando... O meu Twitter todo é uma polémica, né? Eu estou sempre a levar hate. Acho que não há um dia que eu não corte, não tenho uma ameaça ou qualquer coisa do género. Sim, mas exato. O engraçado é que quando eu... Porque eu voltei, eu tenho Twitter desde para aí 2011, mas eu tipo deixei de usá-lo durante anos. Então acho que foi em setembro ou assim que eu pensei, não vou voltar. Isto até pode ser divertido. Voltei e acho que foi o terceiro tweet que eu pus, porque eu comentei num tweet de um gajo qualquer, que eu acho que agora não lembro qual é o nome, e a partir daí foi tudo. Eu senti mesmo, não, eu vou voltar, eu acho que isto vai ser divertido, e foi, até agora tem sido interessante. Já tive, quantas visualizações é que eu já tive no meu Twitter? 338 mil visualizações. Bem, fogo. Eu nem sei onde é que isso se vê. Na boa. Quando estás no computador. Na boa, eu tenho que estar. Tenho medo que o programa que está a gravar isto vá abaixo. Senão não vai abaixo. Eu estou no Twitter. Não. Eu estou sempre a monitorizar o programa que grava isto. Sim. Desculpa. Ok. Mas espera aí. Eu sei que tenho isto. Deixa-me só baixar aqui. O que é que eu tenho para aqui? Isto das transexuais. E depois há bocado. E depois é que eu sou um alvo, porque eu sou mulher, estás a ver? E és nova, ainda estás a tempo para te fazer mudar de ideias, estás a ver? Exato, é tipo, eu tenho tempo de crescer, olha a maturidade. Ser mais progressista, como se progressismo significasse ser Não, maturo. mas e o mais engraçado, pelo menos comigo a minha experiência de vida foi assim, e eu acho que apanhei esse clique também cedo, que é a hipocrisia da situação, porque há aquilo que a gente consegue dizer e há qualquer coisa cá dentro que está sempre a dizer, não, o que eu acho é isto, eu não vejo isto, está-me toda a gente a dizer que isto é uma coisa e eu não estou a ver isso. Eu não consigo deixar de ser honesto comigo próprio e dizer, desculpem lá, mas eu estou a ver isto. E cheguei a um ponto da minha vida que comecei a desconstruir tudo, ao ponto eu já trabalhei na área de informática e lá está, e faço whatever. E foi uma questão de... Já não trabalhas mais? Continuo a fazer sites, mesmo para a empresa onde estou, faço a cena, mas ponho o meu know-how à disposição, mas agora estou mais dentro da logística e outras coisas. Mas, é aquela curiosidade que eu tenho. Como tu disseste logo ao princípio, ver os dois lados da questão.
Exato, porque é exatamente assim que eu penso, porque tem que haver uma justificação para eles pensarem dessa maneira. Mas normalmente é tudo falácias, é tudo distorcem as coisas e quando vais ver já não é bem assim, é sempre assim, ou quase sempre. Poucos são os casos que eu concordo com a feminista. Acho que a única feminista que eu concordo, não sei se conheces, ela é bastante conhecida e também é odiada por outras feministas, o que é irónico. A Ferro Rodrigues? Acho que ela chama-se. Não, essa é um lixo. Essa é um lixo. É uma que chama-se, acho que é Christina Hoff Sommers. Assim de repente. Ela já fez vídeos para Praise You, em que ela fala mesmo que ela não concorda com o mito da desigualdade salarial e ela diz que o feminismo precisa de ser renovado e que isto está errado e as feministas odeiam, né? Nenhuma delas usa como exemplo. Ainda não tem followers que chegue. Isso depois é capaz de virar um bocado a maré quando ela crescer. Então, já houve esta proposta ridícula que foi desmentida ontem ou anteontem. Já se andava a especular que a Oprah Winfrey havia de ser a próxima presidente dos Estados Unidos. Eu lembro-me quando o Trump estava na campanha, naquela altura em que era a campanha ainda. Eu lembro-me que as pessoas diziam coisas do género porque o Trump era conhecido, era uma espécie de celebridade, assim, e diziam, uma celebridade não é por ser celebridade que tem, como é que se diz, que pode vir a ser presidente e que isso não quer dizer nada, e depois querem a Oprah como presidente. Lá está, é por um lado crítico. Ou o Kanye West, também já ouvi pessoas dizerem que queriam o Kanye West como presidente. Sabes que o Kanye West já deu um comentário numa entrevista qualquer, que só me é tão alucinado, que a única coisa que ele tem pena desta vida é nunca poder se ver ele próprio a atuar. Grande ego. Mas pronto, e são grandes icons do discurso livre e do liberalismo e do modelo a seguir e pronto, as coisas constroem-se sozinhas. O Kanye West, eu até tenho um bocado de pena dele porque essa faceta que ele dá de ser liberal é tudo mentira, porque ele na verdade, eu não sei se tu já viste, pouca gente, acho que muita gente conhece isto, mas quando ele estava num concerto, ele parou o concerto e disse, vamos falar aqui de política, e ele disse, eu não votei, mas se tivesse votado tinha sido Donald Trump, e a partir daí foi toda a gente a mandar aqui com ele. Olha, não sabia dessa. Sério, essa faceta que ele dá é mesmo só para conseguir viver nesse mundo do Hollywood e não sei o quê, e da fama, porque senão também é comido vivo. Então é comido vivo, porque as pessoas que pensam de forma diferente e que normalmente os republicanos, se tu fores ver a lista de republicanos, das celebridades republicanas, a maior parte delas são pessoas que tu nem conheces. Elas não têm tanto lugar em Hollywood, as pessoas não lhe dão tanta atenção. A Taylor Swift também está a levar com calor porque não se pronuncia em termos políticos como estrela que é do mundo da música, não quer misturas. Isso é completamente ridículo, mas há... Pela uma das fundadoras da Women's March, pelo que sei. Não, há vários programas nos Estados Unidos. Se calhar sim, é que isto está a ser um ataque de todo lado, como ela nunca se pronunciou. Sim, mas eu acho que começou por essa pronto, aí. Olha, por quem começou não sei, só sei que está tudo a dizer como ela não fala do Trump é porque aprova o Trump. É ao ponto que estas pessoas, porque ela tem uma carreira no mundo da música. Olá, o que é que lhe chamam? Ela não é partidária, não tem nada a ver, as pessoas têm que a conhecer pela música que faz. Não tem nada a ver com, porque agora, lá está, porque este movimento é tão benevolente, perdoa tanto, aceita tudo e no fundo são os maiores hipócritas porque... Sim, até o Ben Shapiro acho que fez um live a falar da Taylor Swift e ele estava a defendê-la, ele próprio diz, já viste o que é que vocês fizeram fazer liberais, agora estou a defender a Taylor Swift. Lá está, porque a discussão chegou ao ponto do ridículo. E já agora deixa-me... força, diz. Mas a Women's March, não sei desde que começou tem sido uma hipocrisia autêntica. Acho que no primeiro ano eles deixaram entrar mulheres que eram feministas pró-vida, mas depois aquilo começou a gerar um bocado de polémica e no ano a seguir já foi proibido mulheres pró-vida entrarem na Women's March. Elas não podem lá ir. Um tiro no pé. Exato. Pronto, é o que é. E este ano... Mas o fascista sou eu. Este ano, lá está. Na divisão é que está a força e a união, pelos vistos. Mas, ao fim e ao cabo, acho que este ano, pelo que eu já vi, além do tema de discussão ser confuso, tipo, não sabem lá muito bem o que é que já estão a defender, é só mais... Estava dividido em 3 grupos. Em vez de se unirem,
dividiram-se de alguma maneira em 3 grupos, nos mais notórios. Foi? Então, pronto, fica assim um bocado esquisito. Haviam 3 grupos de feminismo? É isso a dizer? mas cada um na sua. Porque há certas divergências entre eles que não, Isso que não lhes não tem a permite. ver com. Acho que não sei se isso tem a ver, mas acho que não é um grupo de feministas que acha que o feminismo é racista porque o feminismo só privilegia as minhas brancas. Não é disso? Não. É mais do género. O grupo de feministas que acha que um transexual é uma mulher e outros dizem que não. Mas tem uma foto disso hoje. E lá está, que é a velha. Exato, E depois há outro que acha que, por exemplo, são feministas e estão donas do seu nariz com o aborto na boa e outras o aborto nunca. Há várias divisões, porque isto depois também nos Estados Unidos, como ainda há aquela cena do cristianismo. Mas isso até pode ser bom, pode ser que o facto de uma delas chegar a uma conclusão e um consenso, pode ser que acabe de vez e que se faça alguma coisa melhor de novo. É um bocado como aquela piada, e desculpa lá se soa um bocado misogynista, que é como é que é? Se fossem as mulheres a fazer o programa espacial, ainda elas estavam a escolher a cor do foguetão. Uma coisa assim. Mas, tu chegaste a... Sim, continua. Não, era só isso. Tu chegaste a ver o bingo que aquela Woketuga fez lá no Twitter? O qual, desculpa? O bingo. Sim, vi. Não sei como é que dos homofóbicos, das comalha homofóbica e mais não sei o quê, e racista. Chegaste a ler tudo? Não, lá está, era isso. Eu vi isso no café quando vou ao pequeno almoço, tenho aquele tempinho, ligo a net do telemóvel, vejo, mas vi logo assim só para começar. E depois muita contradição logo para começar e tipo, pronto, já vi que isto vai dar, e nem tinha tomado. Nem fazia ideia que aquilo ia dar um bocado de pano para mangas durante um bocadinho, mas pronto. Ela disse que supostamente aquilo era o que ela achava que fazia uma pessoa uma esquemada, racista e homofóbica. E lá estava que que as pessoas que fazem parte desse grupo não se vêem elas têm a bandeira do país no nome ou têm um Twitter a falar sobre futebol. O que é que as duas coisas têm a ver com ser racista ou homofóbico? O que é que isso tem a ver? O que é que teres o emoji da bandeira do teu país no nome tem a ver com ser racista ou homofóbico? Nada, não existe nada. Não há explicação. Nada a ver. E ela também acha que misandria não existe. Misandria é misoginia ou ódio contra as mulheres. E discriminação. E misandria é o ódio contra os homens. Ele diz que isso não existe. É impossível odiar os homens. Não, para ela não existe. O que as feministas fazem hoje nem é isso para ela. É ridículo. E depois, obviamente, teve lá a Fé Rodrigues a apoiar. Ela não sabe o que é que fala. Eu não sei se já esquece. Sério? Não, eu não sabia que tinha tanto seguimento. Essas gajas da Financio, e depois tens são as bodyguards da Fé Rodrigues. Não sei se chegaste a ver até tal da Fé Rodrigues. Eu se começa a... Eu já dei um tweet já dei um tweet por causa disso. Eu quando começo a ouvir Ferro Rodrigues, mas continua. Foi a única cena que eu ouvi assim dela, e era um TED Talk que ela estava, eu não sei com quem é que era, mas era com uma outra qualquer, também era assim, apresentadora ou assim, não sei. E ela estava a falar, e a TED Talk dela sobre feminismo consistiu literalmente em a definição de feminismo e dizer que a Beyoncé é feminista. Só. A razão por que nós devemos ser feministas, porque ela estava lá, ela teve aquele tempo de antena, e a razão para sermos feministas é definição de feminismo e a Beyoncé é feminista. Onde é que eu assino? Só. Exato. E o mais interessante é que ela teve gente a aplaudir. E depois gente a aplaudir, mas aquilo, disseste que era um TED Talk ou isso foi na televisão? Era um TED Talk. O que é que queres que eu te diga? Mas lá está, o reforço, o que nos é projetado nos mídias constantemente, e para quem nasce agora, isto é o zero. Já nem notam a parvoíce, porque não se lembram ou não estão interessados em saber. Pronto, de onde é que viemos? Quando a Beyoncé até fala por nós, eu acho que... Mas a Beyoncé é uma idiota. Ela para aí em 2009, ela foi aos VMAs e ela tinha... Quando estava na moda
essa cena da polícia e não sei o quê, os dançarinos dela estavam vestidos de polícia. Agora, como está na moda odiar polícia, ela faz um videoclipe a odiar polícia. Já para não falar que o Jay-Z é um racista, mas é que é um racista enorme. Olha. Ele tem um pendente que tem um pendente, tem um quadro. Sim. E ele tem, acho que é do 5% Nation, acho que é assim que se chama, que é um grupo de pessoas negras que acham que os negros são superiores aos brancos. Então, mas só os brancos é que não podem ter orgulho na sua raça. Exato, e ela diz ser feminista, mas depois não está casada com um homem que chama as mulheres de putas nas músicas. É isso. Isso não faz qualquer sentido. Isso é uma pergunta ótima. Para já, bela feminista. E para já nem vou comentar porque é que uma pessoa que tem todo o orgulho, porque eu digo mesmo, na boa, toda a gente tem um orgulho da raça que tem, na boa. Ela pode se orgulhar da raça dela e tu podes te orgulhar da tua à vontade, se faz favor. Já que estamos a falar assim, vamos falar assim, porque acho que nascemos todos num mundo em que o crime dos nossos antepassados já é tarde demais para eu passar um cheque emocional para pagar seja lá o que for. Exato, isso é algo que eu odeio, é essa... Pronto, por acaso eu tenho vários seguidores meus que acham que também existe lados maus nos dois lados. Também tem a esquerda que são tipo uns imbecis, mas também tem os imbecis na direita. E também tem assim pessoas que, eu tenho respeito por eles, mas que me seguem, mas têm assim umas ideias um bocado assim meio deslocadas, que acham que ser branco é melhor. E, tipo, eu faço piadas sobre isso, mas eu não acho nada dessas coisas. Eu acho engraçado quando eles acham que eu estou do lado deles nisso. Eu vou deixar aqui claro que eu se calhar vou partilhar isto no Twitter, eu não estou do vosso lado. É que eles acham que eu estou, mas eu não estou. Mas eu sinto um bocado assim. Para já, eu nem sequer me posso chamar de branco. Logo, eu sou moreno. Eu nasci em Cascais, mesmo junto à praia, eu tenho esta cor mediterrânica, estás a ver? Exato. Pronto, e um bocado até castanho demais, mas a minha mãe veio do norte, era branca, o meu pai veio de Lisboa, deve ter sangue morto, estás a ver? Mas mesmo assim, eu independentemente disso tudo, eu olho para o mundo à minha volta e é isto que eu vejo. E vejo a raça branca sob ataque, não. Mas sob ataque, mas irrascível. E pessoas com orgulho na raça delas, sem mérito nenhum individual, sem mérito nenhum. Eu digo mesmo, há gente de merda de todos os sexos, cores, feitios, formas, pernetas, escolhe a tua paleta, fala por ti. O racismo só se cria porque essas pessoas dão muita importância à raça e isso divide as coisas, é achar quem é que é melhor e quem é que é mais oprimida, é literalmente as Olimpíadas da opressão que estamos a viver hoje. A que tiver mais oprimida é a melhor. Isso não tem nada a ver, acho que seríamos todos muito mais felizes se não dessemos importância a isso e cada um tem filhos com quem quer e faz o que quiser e não interessa. Mas não, esse ódio a brancos e porque vêm trazer escravatura, que eles nunca sofreram. Sempre houve escravos de todas as cores. Pois é, exatamente. Eu acho que todas as... É que naquela altura em que havia a escravatura, aquilo era um tempo em que era uma constante luta por terra, por mulher, por comida. Não tem nada a ver com o que é hoje. E é que não era por raça sequer. Mas olha que eu vou dizer uma coisa, eu até acho bastantes paralelos. Não era por raça, porque os ingleses escravizaram os irlandeses. Bastante, a fome das batatas. Não tem nada a ver com raça, era só porque sim, porque queriam escravos. Não era por causa da raça, não é negro, é escravo, não é nada disso. Mas eles acham que sim. É ignorância, eles não se informam e depois querem achar que têm razão. Tem logo um grupo numeroso a acolhê-los com muitos likes para viveres a tua ilusão no universo digital, por isso que há soldados. E nesse aspecto da escravatura, eu vou dizer, muito figurativamente, eu acho que a gente vive muito hoje em dia, mesmo na Europa, que é idiótico para quem não quer mesmo estar atento à história. Nós andamos a viver esta panca do império que domina a nossa informação e de acharmos o que é que o mundo está a fazer, da escravatura que acabou tarde mais nos Estados Unidos. E ao mesmo e parece que ainda estamos a viver esse dogma, quando até no tempo dos romanos se vendia escravos exatamente pela mesma razão que nós todos hoje somos escravos, desde o momento que tu não pagues o IMI, ou a conta, ou o selo do carro. Somos todos escravos financeiros, como muita gente era uma solução de pagamento de dívida, pagá-la como escravo.
de todas as cores. Era uma questão simplesmente social. Não tem nada a ver com raça. A escravidão nunca teve nada a ver com raça. E até hoje em dia tens na África tipo pretos escravizarem pretos e eles não falam disso. Não falam, isso não interessa. O que interessa para eles, só interessa falar se for um branco ou um preto. O resto não interessa. Eu acho, é ridículo. Eu acho que de qualquer maneira o que eu acho que pode-se falar de todas as raças menos uma, porque se essa raça diz uma ínfima percentagem com uma pouca de voz de razão, meu Deus. Exato. E está aqui, mesmo que a gente possa pensar tipo Kumbaya e no futuro daqui, mas tem que ser uma união. Epá, o mundo realmente é um planeta, mas eu gosto das minhas fronteiras económicas porque criou uma cultura que eu respeito bastante e gosto dela, e é aqui que eu pago impostos e gosto de chegar a casa ao trambolhão e chego bem, toda a gente chega bem. Epá, eu vivo aqui junto ao mar, tu vives aí embaixo, epá, paisagens espetaculares, dias lindos, Sintra, mar, Sagres, epá, isto é lindo e o povo português é bué fixe e estamos-nos a querer autodestruir com esta fusão global imposta por pretextos falsos, porque somos tão escravos financeiramente do sistema que o sistema até nos divide entre nós próprios para não estarmos a tomar atenção e apontar. Sim, mas de impostos eles não falam porque eles gostam de coisas de graça, não é de graça se o teu vizinho estiver a pagar, né? Então eles não falam disso. É que aí é que entra a cultura branca que trouxe todas as culturas eles falam de liberdade para a mesa. Exato, eles falam de liberdade, mas depois eles querem tipo este grande Big Daddy Government que não faz nada a não ser tipo sentarem-se para trás. Uau, a pessoa, exato. Andam a esfregar a barriga ali, sentados na Assembleia, não fazem nada. É tipo, para que um governo tão grande? Eu apoio conservador. Nós devíamos ter... Exato. Mas lá está, mas explica lá às pessoas, porque um marxista cultural compreende o conservadorismo de uma maneira e tu sabes que é outra coisa. Exato, eu nunca percebi essa ideia. Por acaso, a minha família é toda conservadora, quase toda, mas eu tenho algumas pessoas que são assim meio de esquerda e elas apoiam que pagar impostos é bom, porque é assim que a sociedade tem que funcionar e epá, eu não acho. Eu acho que isso é roubo. Está a tirar o dinheiro que não te pertence. Não é isso. É assim. Há países nórdicos na Europa em que os impostos são bem mais altos, mas os ordenados compensam e o retroativo funciona, ou seja, os serviços públicos. Pronto, mas eu não apoio. Sim, mas tem que haver uma forma. Lá está, daí entra o conservadorismo, que é basicamente limitar o governo às suas ações. O governo devia ser uma coisa mais de gestão, não de carreira, não de celebridade, não de taxas para os amigos. Devia ser uma coisa. O conservadorismo tenta não deixar. Não, é porque o marxismo cultural considera como uma palavra que é retrógrada, não deixa o progresso chegar. Basicamente, aqueles gajos passam 2 semanas na fila para comprar um novo iPhone ou a PlayStation, acham que o conservadorismo ia lhes tirar aquilo. Basicamente, a tecnologia, mas não é nada disso, é tirar o governo das nossas vidas, como a Europa, com o seu exército de burocratas que, sob a pressão da fiscalidade, exercem escravatura sobre todos nós que têm €1 na carteira, que é isso que não notam, continua a espalhar os seus tentáculos ao sal, ao açúcar, tudo e mais alguma coisa. Qualquer dia uma pessoa não pode comer sem pagar uma taxa extra porque tudo nos faz mal. E não só, voltamos ao tempo da Irlanda, que as casas até tinham as janelas reduzidas porque o exército da realeza cobrava o oxigênio que as pessoas respiravam e a forma de taxar as pessoas era o tamanho das janelas que tinham na casa. Hoje em dia cobram-nos pela taxa do que nós expiramos, não o que inspiramos, mas tecnicamente estas taxas de carbono todas estão a pagar pelo que nós expiramos. Quando este mundo chega a um ponto que defende que os peidos das vacas estão a dar cabo do planeta, eu tenho que tirar a senha para ir à casa de banho porque eu não consigo ouvir mais esta conversa. Mas pronto, é assim que vivemos. Exato, infelizmente. Pode ser que um dia mude. Mas agora,
ou feminista mais autêntica do que das que criticam no bom sentido da palavra, se é que existe algum, que já poluíram tantas águas deste rio que, enfim. Realmente estavas a falar de um tópico que eu acho interessante. Para já eu ia dizer que a cena da Beyoncé é engraçado, porque ela tem orgulho na raça que tem, eu não lhe tiro nada contra, mas... Sim, claro, ela pode sentir orgulho à vontade. Mas já que defende tanto este... não sei, às vezes acho um bocado hipócrita estas estrelas afro-americanas, como eles gostam de auto-intitular, terem sempre o cabelo louro e liso. Mas no momento tanto em que orgulho, uma pessoa branca tenha tranças é apropriação cultural. É apropriação cultural. Tu não colheste algodão nos campos como eu para ter esse cabelo, apesar de ter nascido há 12 anos ou há 32, exato, sei lá. Mas é essa a hipocrisia. E já agora, para acabar, tocaste num ponto mesmo crucial. Estas feministas, eu não as ouço a levantar a voz realmente, porque tu já vi que também falas inglês bem, das letras do hip-hop. O que é que se passa? Pois. Mas elas estão. Isso elas também é outro problema bem. Que. Exato. E também mas já viram os clipes com a objetificação da mulher? Há músicas funk que saíram há pouco tempo. Houve uma música funk agora, não sei qual é que é o nome, não ouvi e olha, sinceramente também não quero ouvir. Mas acho que falava de... Basicamente o que dizia, falava sobre um rapaz que violava uma rapariga, mas tipo num bom sentido. E as raparigas que se diziam assim progressistas estavam a adorar essa música. E eu não percebo, depois quando tu lhes dizias... Estás a ouvir? Sim, quando as pessoas lhes diziam o que é que isso era, elas diziam, mas até parece que quando na idade dos nossos pais não havia músicas desse género assim meio explícitas. Mas uma coisa é uma música meio explícita, outra coisa é uma música apologista à violação e a crimes sexuais. Há duas coisas. Se a pessoa não sabe diferenciar as duas coisas, então não sei. Deve ter algum problema. Só pode. Não, lá está, porque eu não ando a comprar esses singles no iTunes. Nem ouvi, eu só li a letra e pensei, não quero ouvir. Mas isso de repente torna-se viral. Às vezes até dá no telejornal, como se fosse uma notícia, quando é um anúncio patrocinado por alguém. Alguém anda a pagar por aquele spot. É mesmo assim. E agora? Como é que ficamos? Não é um fenómeno. Está a ser promovido, está a ser martelado no subconsciente das pessoas. Os artistas estão cada vez mais estúpidos. Ainda me lembro quando, na altura da minha mãe, que era bem mais difícil de tornar-se famoso, era preciso de algum talento musical. Hoje em dia não. Hoje em dia fazes tipo uma merda qualquer para ali, falas sobre erva, dinheiro e mulher. Mas mesmo. Tens um single, mas tirando, para já, se querem machismo e misoginismo em letras, meu Deus. O hip hop, quer dizer, a objetificação de mulheres, bacana. Mas agora vamos viajar até elas. E elas? Qual é a resposta da artista afro-americana com a tendência que impõe no mercado ao planeta? Porque basicamente a projeção mediática que vem dali canta alto para o mundo inteiro. Abanar o cu. Abanar o cu, man. Abanar o cu. Sabes cantar? Não. Sei abanar o cu. Fixe, man. Pronto. Grande som. Empoderamento. Vais ter um monte de feministas a apoiar. Vai. Grande som. Não, ela está-se a expressar ela própria. E outra coisa. Ela tem, e quando elas fazem já não é a sexualização do próprio corpo. É tipo a Ariana Grande, não sei se ouviste falar. Ela criou uma música que por acaso ficou bastante famosa e deu bastantes vezes na rádio, que era uma música em que ela falava de ter sexo durante tantas horas, depois não conseguia andar, mas depois foi para o Twitter queixar-se. Isso para ela é normal, mas depois foi para o Twitter queixar-se quando um rapaz dizia que queria comer toda, que isso já era sexualização, não sei o quê, mas ela cantar para milhares de pessoas que esteve em cima de um gajo durante tantas horas que não consegue andar, para ela já era boa, isso é tudo bem, isso é ela que está a fazer, então não há problema nenhum. Isso é hipocrisia. Não está, porque tem sempre aquela defesa que é, uma coisa é tipo, censuro porque parece que secretamente invejam aquela posição. E quando aquela posição é exprimida, parece que é tipo, é a libertação da sexualidade feminina, que eu próprio tipo defendo, mas quando o contexto é conveniente à contradição, tomam logo o partido, porque toda a gente pode argumentar o contrário, por mais estúpido que seja. Olha, eu vou-te só pedir uma breve pausazinha, que eu tenho aqui a minha cara metade à porta há 9 minutos e não tomei atenção. Ok. É só para lhe abrir Coitada! o que é que és? Eu estou com os fones.
É só um bocadinho, espera aí. Olha, vai dizendo qualquer coisa. Ok. Então. We interrupt our program to bring you this important message. Então estávamos a falar mal das músicas de hip-hop. Onde é que estávamos? Desculpa. Estávamos a falar da Beyoncé, se não me engano. Não, e depois... Não, da Ariana Grande. Desculpa, essa parte... Da sexualização. Força, olha a Miley Cyrus. Pô, que horror. Que cena, alto respeito em relação ao que uma mulher devia estar a representar, mas pronto. Isso é completamente nojento, é que nem vamos tocar aí. Nojento, nojento. Ela sabe que tem fãs de 13 anos, no conceito dela, ela toca-se disso. Eu acho que não. Mas o pai acho que é o manager dela, por isso vê lá a educação que a miúda teve, não é? Também sujeitar uma pessoa àquela vida desde criança. Eu lembro-me que quando ela ainda estava na Ana Montana, quando ainda era assim, quando ela tinha algum dedo de testa, logo aí está, isso não quer dizer que a idade seja maturidade, porque ela ficou mais velha e mais parva. E ela, quando estava na Ana Montana, ela dizia que drogas, e ela dizia que esse tipo de comportamento que era para pessoas estúpidas. E era agora. Mas isso é contratual, não é? Ela era estrela da Disney. Exato. Ela disse que não houve um concerto que ela não fosse, que não tivesse uma casa. Uma casa? Uma casa. Desculpa, estava aqui a dizer. Eu acho que ela até nos stage dives gostava de ser. Denigra a sua imagem completamente. Mas isso lá está. E depois, para quem nasce agora, é a normalidade. Por isso, imagina daqui a uns anos como é que a tendência vai ser e a aceitação que as massas vão ter destes tiros nos pés. Que é absolutamente brutal. Mas a espiada depois, essa relação em que parece que ainda dentro do mundo do hip-hop existe esta escapatória de ser até, sei lá, lá está, mesmo nos meus piores dias, não sei, e acho que é bastante ofensivo, não só para a arte, como para as mulheres, o que se passa nesse género musical hoje em dia. Porque depois tens as boys bands que parecem uns palhaços, mas pelo menos são os românticos. Exato. Pelo menos são românticos. Pois não andam ali. Sim, exato. Mas estão a pôr as miúdas naquela mentalidade mesmo perfeita para apanhar os homens que ouvem o hip hop. E depois lá aparecem filhos com 14 anos e não sei o quê. Isso é logo o começo de. Estão a começar a pô-los naquela mentalidade toda esquerdista e não sei o quê. E quem foi, pois, exato. É isso como disseste. É-lhes logo apresentado, é assim. Exato, exatamente. É a normalidade. E depois alguém que defenda valores, quais valores? Até as estrelas são todas internacionais. Quem defender valores é logo chamado fascista. É o clichê, é o estereótipo, não é porque... Mas porquê é que tu achas isso? Ouve, mas é fascista. Não, Provavelmente nem eles sabem o que é um fascista a sério, mas pronto. Para eles eu sou fascista. Nem eles sabem porque é que eu sou fascista, porque quando eles perguntam, eles bloqueiam ou então nem respondem. Eu acho. Eles não sabem. Eles ouvem essa palavra e repetem. É isso que eles fazem. As ideias deles todas, tipo, os que eles apoiam, limita-se a isso, a repetir. E além não, é o conforto nos números. E além de não saberem definir bem o qual te criticam, nem sequer investigaram bem o que é que estão a defender. Pois. Não, completamente. Porque não estão bem atentos aos maiores genocídios históricos que aconteceram nos tempos mais recentes. Mas tudo bem. Mas por isso é que, é quase como... Lá está, voltando um bocado ao princípio. Tem piada o que tem acontecido, o que eu tenho visto assim a acontecer à tua volta, porque realmente... Mas continuas na tua forte e feio. E lá está, como mulher és um modelo a seguir. Obrigada. Não, é forte na tua opinião. És um indivíduo que diz o que pensa e pensa o que diz. Exato, eu acho que deviam ser assim todos. Mas pronto, felizmente não se pode. Nem toda a gente pode ser igual. Mas eu acredito que elas só vão mudar, não vai ser
pelo que ouvem, mas sim por elas mesmas. vida. Porque as únicas feministas que eu vi a mudarem, foram poucas, mas as que eu vi foram por elas mesmas. Não vale a pena o que tu possas dizer, elas têm que chegar lá por elas. Isso é verdade. Porque elas estão tão orgulhosas, têm tanto orgulho dentro delas, que elas não te vão ouvir. Portanto, elas têm que chegar lá por elas mesmas. Pode ser que quando chegam aos 30 e comecem a ter uma ideia do mundo mais adulta, que elas vejam que se calhar as coisas não eram assim como eu pensava quando tinha 16 anos. Pois, mas... E que isso toda progressista. Portanto... Não, mas lá está, mas é isso que se calhar é um paradoxo que tu tens com a idade que ainda tens, a pensar já a tanto esse longo prazo. É isso que às vezes falha, como por exemplo, usando como analogia, sem criticar quem tenha, mas tatuagens, ou um piercing estúpido, foi feito cedo demais, rápido demais, e chegas a uma idade que se calhar olhas para o nome da tua namorada de há 20 anos, que só durou 3 meses no braço, e ficas, fui mesmo estúpido, não? Ou tipo, agora a minha orelha tem aqui um buraco tão grande que dá para passar o pé de uma cadeira. Exato. É aquelas coisas, mas é isso, o pensar um bocado a longo prazo. Não é que a gente deixe de viver o presente, mas Mas se bem que com tanta picuice e tanto tempo que elas gastam a queixar-se do mundo à volta delas, elas nem devem ter tempo para viver o presente. Ou para mudar o mundo que está à frente delas neste momento, porque se calhar se fossem sair, se largassem um bocado aqueles dogmas e mostrassem-se com respeito como uma mulher devia projetar quando é uma verdadeira mulher, quando interage com um homem, teria logo o que é bom para ela e não se deixa cair na ralé, porque isso está o mundo cheio. Exato. Pronto, é uma questão de responsabilidade, saberes, as pessoas não são estúpidas, não é? Sabem-se ler umas às outras, não é tipo, o que é que se passa? É que eu defendo que a forma como tu te apresentas aos outros e ao mundo diz muito sobre ti. E a forma como elas fazem é que elas perdem logo o autorrespeito todo, pela forma como agem e como tratam as outras pessoas, perdem logo o autorrespeito todo. Elas vivem todas num mundo em que elas não gostam de admitir, mas que para elas ser gira chega. Ser gira é o principal. É como aos clipes delas, é o rap. Pum, pum, exato, pum. ser gira chega, na boa. Ser o quê? Basicamente, estão-se a objetificar dentro de um estereótipo que é o mais negativo que possa ser projetado num homem. É uma receita perfeita. Estão a mergulhar num precipício emocional, porque depois sentem na pele o que é, que isto não é um filme, e depois os próprios gajos arranjam problemas, e há estes casais todos disfuncionais, e ninguém sabe bem porquê, mas continua tudo com raiva, fechado em casa, a teclar contra quem diz devias ter feito outra coisa. Se calhar devias ter pensado que quando eu tiver 30 anos, isto pode-me morder no rabo, por assim dizer. Postar fotos de boss no Face e dizer, olha lá, estou a curtir bué à noite, quando a foto em si podia ser um motivo para a PSP de bater à porta e dizer, o que é que tu estavas a fazer aqui aonde? Mas é um motivo de orgulho, lá está, é o protagonismo, não, a individualidade foi pela pia abaixo, e eu sempre achei que tens que trabalhar em ti próprio antes de interagir com as outras pessoas, e só interagindo com as outras pessoas é que consegues trabalhar em ti próprio, por isso, mas alguma coisa é da tua responsabilidade. A culpa não pode ser sempre dos outros, tens que te olhar ao espelho. Exato. Pois, exato. Não, é que o culpar a sociedade já está tão implantado nelas, essa ideia de que a culpa nunca é delas, que elas até acham que sexo é um acidente, por exemplo. Pois, eu li. Sexo não é um acidente, nem violação é um acidente, violação é crime, nem violação é um acidente. Sexo não é um acidente. Lá está, chega a um extremo, é ridículo, 8 ou 80 então. Até parece que não leem o que postam, é que já é ridículo. Não, completamente. Fogo, é sério. só uma questão de contrariar tópico a tópico. E é só mesmo para contrariar, exatamente. É que é ridículo, sexo não é uma escolha. Sério, essa foi a melhor que eu li até hoje. Fogo. Não é uma escolha. E depois acho que houve aqui um tweet em que uma me disse, se isso tivesse acontecido aos 16 anos, e depois eu disse,
não me ia acontecer aos 16 anos, porque com 16 anos eu não estava preocupada em ter sexo, estava preocupada na escola e estar com os meus amigos, e depois ainda me vieram mandar vir comigo a dizer que a razão, quis fazer tipo a irónicos, dizer, isso explica tudo, que a razão de eu ser como assim é porque não tinha sexo aos 16 anos. Tá, uma rapariga tem que ter sexo, eu acho que, acho que é uma miúda, tem que ter sexo aos 16 anos. Completamente estúpido. Acho que tem a ver com o indivíduo, as circunstâncias, mas há que haver também. Não sei. Eu só sei é que. Não sei. Eu também já passei por isso e tipo safei-me na onda, por isso não sei. Não sei. Não sei explicar, mas. Para mim tudo bem, né? Não é isso. Não sei. Mas tem que haver responsabilidade. É literalmente essa cultura de incentivar os mais novos a terem sexo. Isso aí eu concordo contigo. Agora, pronto, a cena da idade. Isso aí, não sei. Eu acho que realmente todos nós temos uma idade, mas todos nós temos um ritmo de crescimento diferente. E a idade só serve quase como, pronto, agora assim, sei lá, um calendário para medir a hora que tens que chegar ao trabalho, ou o horário que tens que cumprir na escola, uma coisa qualquer. Quantidade é que tens, hoje é o teu dia, só para a vela. Mas é assim um bocado uma construção maluca, porque realmente as pessoas, até entre os homens e as mulheres amadurecem um bocado mais rápido quando entram na puberdade que os homens. Por isso é que às vezes até ficam um bocado mais convencidas durante certo tempo em relação a interagirem com rapazes da mesma idade. Mas mesmo assim, não sei o que é que diga nesse aspecto. Acho que somos muito escravos da nossa própria biologia nessas alturas. Mas acontece ao que acontecer, há que ter sempre em mente as consequências. Isso aí. Sim, exatamente. Eu acho que quanto mais novo tu és, mais propício tu vais a fazer coisas estúpidas. E fazer merda. E eles fazem. Olha, porque eles não pensam nessas consequências. Olha, uma boa analogia que eu te posso dizer isso é como eu quando tinha, por exemplo, 16 anos, já sabia andar de moto. Havia amigos meus com 16 anos que andavam de moto de uma forma tão inconsciente que eu só de os ver a passar ficava naquela, este gajo ainda se mata com 16 anos. É aquele clique que ou tu tens ou não tens. Não sei, parece que não é ensinado na escola, não sei de onde é que vem, mas há adultos que ainda não têm esse clique, essa coisa de... É consciência. E da mesma maneira, como tu vês, o racing, que ainda parte do pescoço um dia destes, eu já tive amigos meus nessas circunstâncias que não passam de flores encostadas a um poste a um certo dia do ano, porque foi eles que ficaram. E tens a outra vertente, que é aquelas tais mulheres que de ver aquilo ficam extremamente emocionadas. Eu com um homem com essa idade ficava naquela, quer dizer, este gajo quase que se mata, elas ficam excitadas e eu olho para a situação tipo, para elas quanto mais estúpido é melhor. Eu fico naquela, mas mas depois homens todos são lixo, que é o engraçado. Não, mas porquê? Então, porque é isso que querem. E eu ficava naquela, então, mas é este o pai que tu queres para os teus filhos, tipo, ainda se mata um dia destes e tu ficas agarrada, tipo, não via bem a cena como futuro. Mas é a idade perfeita para errar ou para aprender qualquer coisa, porque a estupidez realmente reina no nosso corpo quando somos adolescentes. Mas mesmo assim é aquela diferença entre mesmo ser esse estúpido que está a começar a aprender a ser adulto e a sofrer as consequências de um adulto porque o corpo já está a chegar ao sítio, e mesmo assim ver aquele racing, por mais mulheres que excite, eu não quero ser nem aquele gajo, nem quero uma mulher como aquela. E eu não sei porque é que um gajo tem esse clique de olhares para as coisas, apesar de ser o popular, parece que está toda a gente a rir, menos eu, porque eu fico preocupado com o meu amigo, um dia parte do pescoço e aconteceu, e elas já vão filhas têm 3 filhas do terceiro pai, do qual o segundo nem sabem o nome, e eu não sei. Exatamente. E eu fico, olha, mal por mal, continuo na minha. Continuo na minha. É outro problema. Elas não sabem com quem é que se dão e depois têm filhos e subiram mães solteiras, depois
os filhos crescem naquele Ambiente da treta. ambiente que nem é bom, e eu sei disso porque eu fui mãe solteira, credo, não. Sou filha de mãe solteira e eu sei que é bem melhor crescer numa família com ambos, porque eu depois cheguei a uma altura em que tinha um padrasto, então eu sei bem distinguir a diferença do que é uma e o que é a outra. E elas não pensam nesse futuro. Aliás, hoje em dia há várias pessoas que acham que ser mãe solteira é fixe, e essa ideia está a ser empurrada nas pessoas. E tens que trabalhar uma carreira de sucesso, e estudar, e ir ao médico, e levar o teu filho para todo lado, e ter carro, e casa, e kart, e tal, tudo. E seres completamente independente, não dependes de ninguém. E com 40 e ninguém. tal anos ainda tens de ter um belo corpo, porque a tua personalidade não vale nada neste mundo de objetificação que vocês se queixam tanto para, e enfim, Exato. ok, eu acho que a mulher está-se a pôr numa posição de tanta responsabilidade para assumirem uma igualdade ilusória que já está servida à nossa frente. Exato. É incrível. Mas é que esse tipo de pensamento, que são maioritariamente as mulheres que criam e que incentivam, o que é estranho, só leva as mulheres a ficarem cada vez mais depressivas. Acho que já vi estudos que mostram que as mulheres, desde que começaram a ter mais direitos e começaram a ser empurradas para essa ideia que ser independente é que é bom, não precisar da ajuda de um homem é que tem levado elas cada vez mais à depressão, e a mulher está infeliz. Temos que nos complementar, como disseste há bocado. Exato. A mulher está cada vez mais infeliz. Porque esse tipo de ideia de que a mulher não precisa do homem e que está a ser... Eu acho que não precisa, né? Tu precisas de oxigênio, comida e água. Aí é verdade. Mas assim, para ser feliz, estou a dizer coisas para ser feliz. As pessoas casadas, isto mesmo estudos mostram, que são mais felizes do que as pessoas solteiras, que chegam aos 30 e tal e são solteiras. Mesmo as mulheres que têm filhos, acho que até postei no Twitter, se não me engano, um estudo que foi nos Estados Unidos, que é do Pew Global Research, que perguntaram se as mulheres tivessem a oportunidade de escolher, mesmo as que não eram, como é que se chama? Donas de casa, assim dizendo. Mães, como é que se diz? Acho que é donas de casa, né? A housewives. Sim, que mesmo as que não eram, perguntaram se elas tivessem que escolher entre ficar em casa a educar os filhos e a tomar conta da casa, ou se tivessem que escolher trabalhar, e mais de metade escolheu que seria bem mais feliz ficar em casa. Aliás, as mulheres dizem que quando chegam a casa e têm que estar com os filhos, grande parte delas, que é a melhor parte do dia delas. Acho que sim. É assim que as mulheres se sentem felizes. Mas se tu disseres isso a alguém, ou se tu espalhares isso, é um rebelice, é o atrás. Não podes dizer isso. Querem obrigar as pessoas a negar a natureza delas próprias, devido à prisão biológica que nós nascemos, porque nasceste mulher ou nasci homem, tu não pediste para nascer assim, nem aí. Exato, negar a biologia, a nossa natureza é completamente ridículo. Os direitos são iguais, e são as diferenças que nos fazem viver esta vida com sabor, senão nem havia futuro, nem estávamos aqui. Sim, e depois as pessoas, sim, por exemplo, eu quero ficar em casa a cuidar dos meus filhos, que já deves saber disso quando tiver filhos, e quando eu digo isso a algum deles, eles dizem que eu é que não tenho qualquer respeito pelas mulheres, mas quando eu digo isso, eles olham para mim como se fosse um bicho. Percebes? Como se eu estivesse a denegrir a imagem das mulheres todas, como se ficar em casa, dedicar-te à vida dos teus filhos fosse um insulto. Eu acho que é a melhor coisa que uma mãe pode dar a um filho, porque mãe há só uma. Exato, eu acho que é alguma coisa muito nobre, que é uma mulher de mãe. dedicar a vida, exato, a vida a ser mãe, que é algo que ninguém consegue tirar dela e consegue substituir. Nem a mãe nem o pai, não conseguem substituir os dois, né? Mas é a mulher primeiro e a mãe depois. E eu, sinceramente, como homem, digo: eu sei, eu vejo as mulheres em todo lado. Eu faço um altar já aqui, eu adoro mulheres, que bom, fogo. Mas eu abraço as diferenças, acho que os nossos direitos são iguais, e depois é uma questão de competência no meio desta sociedade corrupta, mas responsabilidade individual, respeitaste a ti própria. As mulheres eram bem mais felizes naquela altura, mas bem mais felizes. E a mulher, como vem com esse instinto paternal, eu não sei se isto é misogynista ser dito por um homem hoje em dia, mas uma mulher nasceu com ovários, e aí todos os meses é lembrada disso.
que é mais uma das prisões que faz parte da nossa carcaça biológica, mas Sim, não deixamos de ser tem humanos. instinto maternal. Obviamente, eu acho que lá está. É o instinto. O pai também tem, mas é diferente. O homem normalmente tem aquele instinto que é de Proteção. assegurar que a família está bem e que tem tudo o que precisa. E a mulher tem um instinto de cuidar, que é diferente. É por isso que ambos se completam tão bem. E ambos são importantíssimos na família. Do homem quando ele se sente. Exato, exato. Olha, eu vou ter mesmo que parar por aqui. Desculpa lá. Ok, tudo bem. Pronto, é que tenho mesmo que sair. Mas pronto, foi um prazer ter esta conversa. Se um dia quiseres repetir ou continuar Igualmente. na boa, só Sim, amanhã claro. posto isto. E depois Ok. a gente fala, vou dizer qualquer coisa então. Tá bem, Pronto, ok. olha, desculpa lá a interrupção abrupta, mas pronto. Tá, não faz mal. Pronto, a gente depois continua para a próxima. Isto também está limitado às 2 horas, isto aqui 20 minutos e abaixo. Pois daqui a pouco também já foi Pronto, mas, exatamente. pronto, a gente depois repete isto mais vezes, se quiseres, está bom? Ok, Então vá. tá bem. Boa noite a todos. Então vá. Boa noite para Tchau, todos. um abraço. Thousands gathered this morning on Manhattan's Upper West Side for the second Women's March on New York City. Catherine Simianko is one of the march organizers. Women demand equality, and we're not going to stop using our voices until we get it. Last year's marches were one of the largest single-day demonstrations in U.S. history. Today, marchers are drawing attention to a variety of concerns. Climate change being denied. Corruption and dishonesty. Transgender people, LGBT people should be a protected class. For Shema Sharaf of Brooklyn, the top issue is sexual violence, exposed recently by the Me Too and Time's Up movements. I think this is a very important time where we take back our bodies and our rights and show men why it's not acceptable to touch us without permission and without consent. But Sharaf, an immigrant from Algeria, also has concerns about too little diversity at the march. What's lacking in the feminist movement currently is a lot of minority women. March organizers say they've taken steps to make this year's events more inclusive, including increasing diversity among the march leadership. Another big focus today, voter registration. This year, activists say their focus is on the midterm election. Roe versus Wade has resulted in some of the most permissive abortion laws anywhere in the world. For example, in the United States, it's one of only 7 countries to allow elective late-term abortions, along with China, North Korea, and others. Right now, in a number of states, the laws allow a baby to be born from his or her mother's womb in the 9th month. It is wrong. It has to change.